Olá, vamos continuar a nossa jornada em educação à distância de quarta geração, agora nesta fase e com a educação brasileira direto da Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filhos. A educação no governo imperial. Com a proclamação da independência, o Brasil tinha outros problemas mais urgentes, o que, pelo menos assim, o pareciam aos homens daquela época, com que se preocupar do que a fundação de uma universidade ou o estabelecimento de uma rede de ensino primário e secundário. O sistema de aulas avulsas teria que ser reconhecido pelo novo Estado e continuar na impossibilidade de substituí-lo imediatamente por um verdadeiro sistema escolar, tal como entendemos nos dias de hoje, ou como existia no tempo dos jesuítas. O governo imperial fundou duas escolas de direito, uma em São Paulo e outra no Recife. As aulas avulsas continuaram existindo, sem controle governamental. Mas, na prática, os professores ensinavam apenas aquilo que era exigido para o ingresso às poucas escolas de ensino superior existentes no Brasil naquela época, isto é, a aprovação em exames preparatórios, parcelados, que eram uma espécie de atestado de estudos secundários. Embora, a princípio, tais exames fossem realizados junto às faculdades. Não era um exame vestibular, e sim, como foi dito, um atestado de estudos secundários. As faculdades então existentes, no início do Império, eram basicamente as fundadas por Dom João VI, mas as duas escolas de direito, de São Paulo e de Recife. Desta maneira, não existia no Império, em princípio, nem cursos primários, nem secundários, propriamente ditos. Mas, paralelamente a isto, em nada impedindo a existência das aulas avulsas. Assim, a primeira Constituição Brasileira de 1824 estabeleceu que a instrução primária seria gratuita a todos os cidadãos e a Lei de 15 de outubro de 1827 determinou que deveriam ser criadas escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos. Coisa que, porém, nunca chegou a ser cumprida em grande extensão. Ou seja, a intenção da lei era a de que, embora para a entrada no ensino superior não fosse necessário a frequência aos cursos primários e secundários, pois continuaria bastando a aprovação dos exames parcelados, aos poucos fosse surgindo escolas primárias e secundárias e obedecendo regulamentos governamentais. Antes, porém, que tais projetos se concretizassem, ocorreu uma modificação constitucional no Brasil que iria complicar seriamente os destinos da educação durante todo o restante do Império. Em 1834, o sistema educativo e cultural em formação desde Dom João VI e que se vinha reorganizando lentamente de cima para baixo foi atingido no seu desenvolvimento por um ato da política imperial que o comprometeu em suas próprias bases. Isso aconteceu que em 1831, Dom Pedro I foi forçado a abdicar o trono em favor de seu filho, ainda criança. Durante o período de transição, à maioridade de Dom Pedro II, os parlamentares brasileiros, com receio de que o novo imperador acumulasse um excesso de poder, promulgaram o ato adicional de 1834 à Constituição Imperial, pelo qual o poder público
em diversos sentidos, era descentralizado. Em virtude do ato adicional de 1834, no que dele dizia respeito à educação, cada província do Brasil se tornava autônoma para organizar, de acordo apenas com as suas próprias diretivas, o ensino primário e secundário. Haveria, ou poderia haver, portanto, tanto sistemas de ensino primários e secundários no Brasil, quanto fossem as províncias, sem que nenhuma tivesse que dar satisfação nem às demais províncias, nem tampouco ao governo central. O ensino superior, porém, ficaria sob a responsabilidade do governo central em todo o território nacional, no que havia uma incongruência, pois quem legisla sobre o ensino superior deveria ter o direito de estabelecer diretivas para o ensino primário e secundário, que eles são pré-requisitos. Isto, porém, não mais poderia ser feito, porque o responsável pelo ensino primário e secundário, autônomos em cada província, não seriam obrigados a respeitar estas diretivas. Somente no município neutro do Rio de Janeiro, o município onde se localizava a sede do governo imperial, o ensino primário e secundário também estariam sob a responsabilidade do governo central. Mas para complicar este quadro, acrescentou-se a isto que a lei facultaria ao governo central a possibilidade de estabelecer novas províncias e nas províncias escolas de nível primário e secundário submetidos apenas à regulamentação emanada do mesmo governo central. Regulamentação que poderia ser diversa e independente da rede escolar, organizada em cada região pelo governo das respectivas províncias. Em conclusão, pelo ato adicional de 1834, iriam existir no Brasil, para suprir a formação primária e secundária, uma rede de aulas particulares e cursos preparatórios criados por iniciativa particular, sem estar sujeita a programas oficiais ou à supervisão governamental. Uma rede de aulas avulsas, com professores pagos pelo governo, funcionando independentemente da supervisão do governo central, que aos poucos iriam sendo aglutinados pelos governos provinciais, no item seguinte: o sistema escolar primário e secundário próprio, e para esta província organizada pelo governo local, não necessariamente articulado com o ensino superior, este último organizado pelo governo central. O sistema escolar primário e secundário organizado pelo governo central em cada província, independente do sistema organizado pela província. A não obrigatoriedade de frequentar nenhum destes sistemas para ser admitido às faculdades de ensino superior. Este era o quadro bastante complicado e que deveria passar a existir, em teoria, no sistema brasileiro. O que aconteceu, porém, na prática, foi algo bastante diverso. Então, amanhã, nós vamos continuar com esse tema, a educação no governo imperial. Aqui, direto da Academia Lato Sensu, do Instituto Icapuí Filmes, na série Educação à Distância de Quarta Geração. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Obrigado por me acompanhar nesta jornada de aprendizagem. Até amanhã.